Olá, queridos! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante e vamos estudar um pouco mais da nossa língua portuguesa. Vamos ver o que vamos estudar hoje? O nosso objeto de conhecimento é complemento nominal e detalhamento. Estudo dos processos estruturais morfossintáticos do período simples da língua portuguesa, dando ênfase à análise do complemento nominal, efeitos de sentidos decorrentes do uso de determinado complemento. Muito bem, então já sabemos o que vamos estudar. Bora para a nossa aula? Muito bem, então hoje na aula nós vamos estudar complemento nominal. O nome já está dizendo, complementa nome. Vamos entender um pouco melhor? Complemento nominal. O que é o complemento nominal? O complemento nominal é um termo que se liga a um nome no enunciado para completar seu sentido. Ele vai completar o sentido de um enunciado, certo? Esse nome pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo e pode ser um advérbio. Então, o complemento nominal complementa o sentido de um substantivo. Lembra que nós já estudamos em séries anteriores o que é o substantivo, né? Substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres. E aqui, especificamente, o substantivo abstrato. O substantivo abstrato, ele não tem sentido completo. Ele sempre vai precisar de um complemento, e esse complemento chama-se complemento nominal. Um adjetivo, que é a classe gramatical, que dá qualidade aos seres, né? E um advérbio. O advérbio é a classe gramatical que vai marcar circunstâncias, né? As circunstâncias em que ocorre alguma ação. Então, substantivo, abstrato, adjetivo e advérbio. São palavras que podem precisar de complemento, e esse complemento chama-se complemento nominal. Por isso, o complemento nominal é um termo integrante da oração. Ele é importante na oração, não dá para tirar e ele ter o mesmo sentido. Sem o complemento, o substantivo, o adjetivo ou o advérbio vai ficar sem o seu sentido completo, certo? Então, continuando, vamos analisar uma oração para entender melhor. Então, nós temos aí os exemplos, né, de complemento nominal com substantivo. Quando formos usar um substantivo, especialmente substantivo abstrato, como eu disse, eu vou precisar de um complemento nominal. Vamos ver um exemplo. O período de férias está combinado. Então, período é um substantivo abstrato. É o período. Período de quê? Então, eu preciso de palavras que vão complementar, que vão trazer esse sentido para essa palavra, para esse substantivo período. Então, esse complemento aí de férias é o complemento nominal, porque está completando o sentido de um nome, de um substantivo. Vamos ver um outro exemplo. Será que existem diferentes formas de vida em outros planetas? Olha aí. Formas de quê? Existem formas de quê? Formas de vida. Então, vida, aí nós temos um substantivo abstrato também. Vida é substantivo abstrato, certo? Vamos ver com adjetivo. Lembra que adjetivo dá qualidade ou especifica o substantivo, né? Nós somos alérgicas a pelo de gato. Então, se eu chego para vocês e digo, eu sou alérgica. Você é alérgica, mas que tipo de alergia, né? Então, precisa de um complemento. Então, esse alérgica é um adjetivo, mas ele também não tem sentido completo. É alérgico a quê? A pelo de gato. Então, nós vemos que está a pelo de gato são termos que vêm complementar o sentido
desse adjetivo. Vamos ver mais um exemplo. Não podemos ficar alheios. Tem sentido completo aí? Não podemos ficar alheios. Alheios a quê? Então, alheios é um adjetivo. Alheios a quê? Então, vocês percebem que a palavra não tem sentido completo. Ela precisa de outras palavras para completar o seu sentido. Por isso, complemento nominal. Então, não podemos ficar alheios a isso. Não podemos ficar alheios ao problema, não podemos ficar alheios à destruição do meio ambiente. Então, tudo isso você vai percebendo que vai completar o sentido da palavra alheios, que precisa de complemento, não tem sentido completo, certo? Mas também os advérbios, que são as palavras que trazem circunstâncias, né, para as ações, também precisa de complemento. Alguns tipos, vamos ver? Temos aí, o caso foi julgado favoravelmente. Favoravelmente é um advérbio de modo, né? Favoravelmente. Favoravelmente a quê? A quem? Então, se o caso foi julgado favoravelmente, foi favoravelmente a alguém. Então, aí no caso, ao réu. Se eu parar, se eu terminar minha oração, o caso foi julgado favoravelmente, eu não vou ter a minha comunicação completa, né? A minha finalidade comunicativa não vai ser atingida, porque a palavra favoravelmente, ela pede um complemento. Então, ao réu é o que vai complementar o sentido desse advérbio, né? Vamos ver mais um exemplo de advérbio. A feira acontece perto. Perto é um advérbio de lugar. Então eu digo, a feira acontece perto. Tem sentido completo? Também não. Então, perto de onde? Perto de quem? Onde fica isso? Então, esse advérbio de tempo aí está de lugar, perto de algum lugar, então é um advérbio de lugar, ele precisa de um complemento, perto da praça. Então, da praça vem completar o sentido desse advérbio de lugar, perto, perto de algum lugar, né? Então, por isso que nós vamos analisar agora algumas orações, ok? Então, vamos lá. Vamos analisar esta oração. O mundo está cheio de gente boa. Sujeito, lembra que nós já estudamos? Sujeito é quem pratica a ação, né? Sujeito é de quem se fala, lembra? É de quem se fala. De quem se fala é o sujeito. Estamos falando de quem? Do mundo. Tirei o sujeito, o que sobra é todo predicado, né? O predicado, então, está cheio de gente boa. Então, tirei o sujeito, o mundo, o que sobra é predicado, está cheio de gente boa. Núcleo do predicado é um verbo. Está cheio, né? É um adjetivo, desculpe. O núcleo do predicado é um adjetivo, porque o verbo é de ligação, não pode ser um predicado verbal. É um predicado nominal. Predicado com o verbo de ligação e está cheio. Cheio é um adjetivo. Cheio. O mundo está cheio. Mas cheio de quê? Eu preciso de um complemento, certo? Então, esse complemento é de gente boa. Completa o sentido do adjetivo cheio. Percebem? O mundo está cheio. Cheio de quê? Cheio de quê? Então, eu preciso completar o sentido desta oração para que ela tenha sentido, para que eu possa atingir meu objetivo comunicativo, né? Vamos ver outro exemplo. O barulho dos vizinhos me incomoda. Sujeito, né? O barulho, mas o sujeito é o barulho dos vizinhos, né? Olha aí, o barulho dos vizinhos é sujeito. Predicado, me incomoda. Mas vocês observaram que dentro do próprio sujeito, a palavra barulho não tem sentido completo?
porque é um substantivo abstrato. Olha aí, o barulho. Que tipo de barulho? Que tipo de barulho te incomoda? Barulho dos vizinhos. Aqui eu tenho um complemento nominal. Vai completar o sentido do substantivo abstrato, barulho. Ok? Temos então o próximo, né? O horário da reunião. O horário da reunião é sempre o mesmo. Então, o horário de quê? O horário da reunião. Então, se eu disser para você, o horário é sempre o mesmo, tem sentido completo para vocês? Claro que não, né? O horário de quê? Então, sempre fica uma perguntinha, né? Barulho do quê? Horário de quê? Percebem? Então, vem complementar o sentido do substantivo anterior, ok? Temos mais um exemplo. Tenho muito orgulho de mim mesmo. Olha aí, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de mim mesmo. Eu, sujeito, né? Olha aí, sujeito. Tenho orgulho de mim mesmo, predicado. Lembra? Só para relembrar aí, tá? Tenho orgulho de mim mesmo. Aqui eu tenho um verbo. Lembra que já estudamos verbo transitivo direto. Quem tem algo, né? Tem o quê? Orgulho. Se eu digo que eu tenho orgulho, eu vou precisar complementar o meu pensamento. Eu tenho orgulho de alguma coisa. Orgulho de quê? Ou de quem? Orgulho de mim mesmo. Orgulho também é um substantivo abstrato. Por isso ele precisa de complemento. Então, de mim mesmo é um complemento nominal, completa o sentido da palavra orgulho, ok? Você vive alheio a tudo. Você vive alheio a tudo. Sujeito, você. Vive alheio. Olha aí. Vive alheio. Alheio a quê? Põe sempre uma interrogaçãozinha. Alheio a quê? Alheio a tudo. Alheio aos negócios, alheio aos problemas, alheio às crises financeiras, alheio a alguma coisa. Então, eu tenho aqui um complemento nominal. Esse complemento vem complementar o sentido de uma palavra, de um nome, tá? É um complemento de um nome, ok? Vamos ver mais um exemplo? Ela é alérgica. Ela, sujeito, é alérgica à lactose. É, verbo de ligação. Alérgica, adjetivo. Ela é alérgica. Alérgica a quê? Quem é alérgico a alguma coisa, não é verdade? Então, olha aqui, a lactose completa o sentido do adjetivo alérgica. Frituras fazem mal ao fígado. E fazem mesmo, tá? Muito cuidado com frituras. Frituras fazem mal. Frituras, estamos falando de quê? De frituras, não é? Então eu tenho aqui um sujeito, certo? O que sobra é o quê? Predicado. Fazem mal. Mal é um substantivo abstrato também. Não é abstrato? Substantivo abstrato. Então, fazem mal. Fazem mal a quê? A quem? Ao fígado. Fazem mal ao fígado. Então, ao fígado é um complemento nominal, completa o sentido do substantivo abstrato mal. Certo? Estão conseguindo acompanhar? Então, vamos ver mais uma. Estamos ansiosos com a sua chegada. Olha aí. Estamos ansiosos. Aqui eu tenho, relembrando, eu tenho aqui sujeito oculto, né? Olha a terminação verbal. Estamos, primeira pessoa do plural, né? Então eu tenho aí um sujeito oculto. Nessa oração não tem sujeito e predicado, tem só predicado, né? Lembra que nós já estudamos? Predicado.
Quando o sujeito é oculto, eu tenho só predicado, né? Então, pela terminação verbal, eu sei quem praticou a ação. Estamos ansiosos. Quando eu tenho um verbo de ligação, eu sempre vou ter um predicado aqui, eu vou ter sempre um predicativo. Estamos ansiosos. Mas quem está ansioso por alguma coisa. Eu não posso dizer, estou ansiosa, mas tem uma razão, sempre tem uma razão, né? Então, a razão está aí, com a sua chegada. Então, com a sua chegada é um complemento nominal. Completa o sentido de um adjetivo, tá, pessoal? Eu estou enfatizando bastante que ele completa o sentido de um adjetivo, completa o sentido de um advérbio, completa o sentido de um substantivo, porque lá na frente vocês podem confundir. E eu vou explicar por quê. Alguém tem notícias dela? Alguém tem notícias? Olha aí. Alguém tem notícias? Notícia também, aí eu preciso de complemento. Alguém tem notícia? Completei a minha finalidade comunicativa? Eu fechei o assunto, entenderam o que eu disse? Alguém tem notícia? Não, quem tem notícia tem que ter notícia de algo ou de alguém. Aqui no caso é de alguém. E essa palavra completa esse sentido da palavra notícia, certo? Fique perto. Aqui é um advérbio de lugar, né? ADV, advérbio de lugar. Fique perto. Perto de quê ou de quem? De mim. Então, complemento nominal, completa sentido de um advérbio de lugar. Música alta faz mal. Olha novamente o mal aqui, substantivo abstrato. A música alta faz mal a quem? Ou a quê? Aos ouvidos. Aí o complemento nominal. Aos ouvidos vai complementar o sentido de um substantivo abstrato, certo? Estavam radiantes. Olha aí. Estavam radiantes. Está informando o que nessa oração? Uma qualidade, um estado, né? Um estado, na verdade, do sujeito. Estavam radiantes, estavam felizes. É um verbo de ligação, por isso eu tenho aqui eu tenho um adjetivo, né? Um adjetivo. Então, estavam radiantes, né? Com o quê? Quem está radiante por alguma razão. Por quê que ele estava radiante? Com o que ele está radiante? Está radiante com as suas notas. Muito bem. Espero ficar radiante também com as notas de vocês. Então, radiantes com o quê? Com as notas. Então, com as suas notas, complementa o sentido de um substantivo, de um adjetivo, na verdade, ok? Agora, a diferença entre complemento nominal e complemento adnominal. Nominal completa nome, certo? Ele vai completar um nome. O adjunto adnominal, ele vai modificar, ele vai especificar. Lá ele muda, aqui ele especifica. O complemento nominal é um termo integrante da oração, que se liga por meio de uma preposição, tá? O complemento nominal sempre vai ter uma preposição, que liga ele ao nome ao qual ele se refere. Há um nome para completar seu sentido, trazendo uma informação relevante e necessária para o enunciado. Então, o complemento nominal, obrigatoriamente, sempre vai ter uma preposição. E ele sempre vai completar o sentido. O adjunto adnominal é um termo acessório. O que é um termo acessório, pessoal? O que a gente fala? O que vocês entendem por acessório? Um brinco é um acessório, um anel é um acessório. Se eu usar o brinco ou se eu não usar o brinco, vai mudar alguma coisa? A minha essência? Não vai, né? Então, o acessório eu posso tirar, sem nenhum prejuízo. Na oração é a mesma coisa. Um acessório da oração eu posso tirar e não vai trazer
um prejuízo para o sentido da oração. Então, o adjunto adnominal é um termo acessório da oração, que acompanha um nome, não necessariamente com preposição. Pode ou não ter preposição. Eu vou explicar por que depois. Para especificá-lo ou modificá-lo. Então, o adjunto adnominal ele vai especificar ou vai modificar o substantivo, o adjetivo ou o advérbio. Diferente do complemento nominal que completa o sentido. O adjunto adnominal ele especifica e modifica. Em alguns casos, o adjunto adnominal não é estritamente necessário para que a oração seja entendida. Então, quais são as classes gramaticais que têm a função de adjunto adnominal? Os artigos, os adjetivos, os numerais e os pronomes. Então, todas essas 4 classes gramaticais funcionam dentro da oração como adjunto adnominal, certo? Ele especificamente, ele tem a função de especificar ou de modificar a palavra a qual ele se refere. Ele especifica ou modifica, diferente do complemento nominal que completa sentido. Olha aí, o passeio de Rita foi demorado. O passeio, eu tenho aqui o passeio, foi demorado, mas o passeio de quem? De Rita. Então, de Rita completa o sentido da palavra do nome passeio. Ele completa sentido, por isso, complemento nominal. Adjunto adnominal. O longo passeio fez muito bem. Eu poderia dizer o passeio fez muito bem. Tem sentido completo ou não? Tem, claro que tem. Né? O passeio fez muito bem. Tem sentido completo. Mas eu uso aqui um adjetivo para especificar ou para modificar esse substantivo. Agora, não é qualquer passeio. O passeio fez muito bem porque ele foi longo. O longo passeio fez muito bem. Percebem o sentido diferente que há no adjunto adnominal e do complemento nominal? Então, preciso estar bem atento a respeito disso, tá bom? Um complementa sentido, o outro especifica ou modifica. Aqui no caso ele modificou. Ele modificou, não é um passeio qualquer, é o longo passeio. O passeio fez muito bem, o longo passeio fez muito bem. Então isso é um adjunto adnominal, isso aqui é um adjetivo. Ok? Diferença entre complemento nominal e complemento verbal. Lembra lá atrás que eu disse para vocês prestarem bastante atenção, porque o complemento nominal complementa nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Complemento verbal, complementa o que, pessoal? Verbo. Então, muito cuidado. O complemento nominal completa o sentido de nomes, substantivos, especialmente os substantivos abstratos, adjetivos e advérbios, estando ligado a eles por meio de uma preposição. Sempre haverá uma preposição, tá, pessoal? O complemento verbal complementa o sentido de verbos, tá? Pode ou não estar acompanhado de preposição. Em que sentido? Em que circunstância ele pode estar com preposição e ele pode estar sem preposição? Depende da regência do verbo que acompanha, viu? Depende do verbo, vai depender do verbo para saber se tem preposição ou não. Se não houver preposição, será chamado objeto direto, tá? Se houver preposição, será chamado objeto indireto. Então, o verbo transitivo direto pede o quê? Objeto direto. Vamos ver um exemplo? Podemos ver um exemplo? Podemos, vamos ver um exemplo.
Um exemplo. Maria comprou flores. Eu tenho aqui um verbo transitivo direto e aqui eu tenho um objeto direto. Então, eu não tenho preposição. Já outro exemplo. Maria precisa de trabalho. A situação é outra. Esse verbo é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele pede objeto indireto. Por que que é objeto indireto? Olha a preposição aqui. Entenderam? Por que que aparece com preposição e às vezes sem preposição? Um complemento verbal. Já no complemento nominal, ele sempre terá uma preposição. Complemento nominal sempre terá preposição. O passeio de Rita foi demorado. Passeio de quem? Olha a preposição aí. O passeio de Rita. Então, eu estou complementando o que aqui? A palavra passeio. É um nome. Então, de Rita, complementa o sentido de um nome, de um substantivo, complemento nominal. Já o complemento verbal complementa sentido de verbo. Vai aparecer com preposição quando o verbo for verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguém. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, de passear complementa o sentido do verbo gosta. E entre o verbo e o complemento, o objeto indireto, eu tenho o quê? Uma preposição. Certo? Então, não pode esquecer disso, que o complemento nominal completa nome. Que nome que o complemento nominal vai completar? Ele vai completar o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Sempre terá preposição. Complemento nominal é diferente de complemento verbal, porque o complemento verbal completa sentido de verbo. Pode ter preposição e pode não ter preposição. Não terá preposição quando esse complemento completar o sentido de um verbo transitivo direto, que não pede, não vai precisar de uma preposição. Mas quando o verbo for transitivo indireto, ele vai pedir um complemento e esse complemento vem depois de uma preposição. Por isso, pense, complemento nominal completa nome, complemento verbal completa verbo. E a diferença de complemento nominal e adjunto adnominal é que o complemento nominal, ele faz parte da oração. Ele é necessário para completar o sentido de um termo escrito anteriormente, citado anteriormente. Já o adjunto adnominal, ele vai modificar ou vai especificar substantivo, adjetivo e advérbio. Mas ele é um acessório. Lembra que eu falei de acessório? Ele pode ser tirado da oração sem nenhum prejuízo. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!